ser breve, já estamos no ar. Desejar uma boa noite a todos. Essa aí é mais uma live do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg. Geralmente a gente faz a nossa live na sexta-feira, mas abrimos essa quinta-feira para que a gente possa falar sobre esse tema tão importante na sociedade humana. É um tema que, vez ou outra, é abordado de uma forma ampla, né? Então, hoje nós estamos trazendo aqui o nosso amigo Valterdes Fábio Soares. É Valterdes Soares Fábio ou Fábio Soares? Fábio Pessoa Soares. É? Fábio Pessoa Soares. Eita, o nome é grande, hein? Tá? Então, nós convidamos aqui o nosso amigo Valterdes, que tem uma tese sobre fez uma tese sobre essa questão na pós-graduação, foi, Valterdes? Foi no mestrado, mas assim, no mestrado eu envolvi todas as drogas, né? Era a situação da espiritualidade na abstinência. Pegando os dois focos que a gente gosta. A drogadição, a dependência e a espiritualidade. Pronto. Então, é um trabalho que foi bastante pesquisado, né? Então, a gente achou conveniente fazer esse convite para que o Valterdes possa explanar sobre o assunto e nos dar um direcionamento de pensamento sobre essa questão. Então, nós não vamos nem falar muito para que possamos aproveitar o máximo do nosso tempo. Então, vou aqui pedir a nossa amiga Ruth para fazer a nossa prece inicial, já de antemão agradecendo a todos que estão entrando aqui na live, a Yara, a Gardênia, Castelo Branco, a Edneide, Regene, Nícia Arruda, Edna Nascimento, Tânia Camargo, Edilene Rodrigues, e o pessoal vai chegando, o pessoal está chegando aí. Então, vamos fazer a nossa prece inicial e logo em seguida a gente passa a palavra para o Valterdes, que vai fazer uma abordagem sobre a maconha, as evidências científicas e repercussões espirituais. Tá? Então, faz nossa prece, Ruth. Assim, primeiro, boa noite ao Valterdes, boa noite aos nossos amigos que estão conosco nesse momento. Que o nosso trabalho da noite de hoje possa ser bem benéfico para todos nós, né? E vamos aproveitar esse momento e rogar a Deus, nosso Pai Maior, que nos abençoe, nos ampare, nos proteja, que nós possamos transmitir, Senhor, a Tua mensagem com discernimento, para que todos nós possamos entender esse problema da drogadição. Abençoe nosso irmão na noite de hoje, que Tua presença divina esteja sempre junto a nós em todos os momentos de nossas vidas e fique conosco hoje por todo sempre, que assim seja. E a gente passa a palavra para o Valterdes nesse momento. Pronto, Valterdes. Fique à vontade, meu amigo. A palavra é sua. Boa noite a todos. A associação, eu estou falando hoje em nome da Associação Médico Espírita do Estado do Ceará. A associação agradece o convite e estamos sempre abertos para a discussão de temas relacionados à espiritualidade e à saúde. Então, inicialmente, vamos com nossos bons espíritos, os espíritos superiores, que possam nos distribuir uma correta interpretação da temática de hoje. Então, vamos lá. Tenho bastante coisa para tratar hoje. Vou tentar fazer da forma mais resumida possível. Tá bom? Então, vamos iniciar falando um pouco sobre o Relatório Mundial de Drogas de 2020. Esse relatório acabou de sair, praticamente, foi em junho, 25 de junho de 2020. Então, todo ano, esse órgão, a Organização Mundial de Saúde, o Escritório de Informação sobre Drogas e Criminalidades,
ligada à OMS, ligada à ONU, eles liberam um relatório que trata de toda essa temática sobre a drogodependência química no mundo inteiro. Só que é uma coisa, para eles concatenarem esse relatório, eles falam relatório 2020 baseado em 2 anos atrás. Então, na verdade, esse relatório 2020 é de 2018, de todos os dados estatísticos e mandado para lá de 2018. Aí o de 2019 vai sair ano que vem, e o de 2020 vai sair só em 2022. Então, esse documento mostrou que o aumento de pessoas usando drogas no mundo vem cada vez mais. Se você pegar uma linha de 2009 até 2018, houve um aumento de 30%. Ou seja, em 2018 nós tínhamos 269 milhões de pessoas usando drogas. E o relatório fala de 2018, mas ele já tentou pegar alguma coisa, também alguma pequena parte sobre a pandemia atual. Então, tem um capítulozinho especial do relatório, fala em 2018, mas ele tentou buscar alguma coisa atual, falando sobre a pandemia também. E o que foi que houve? Na pandemia, você tem uma escassez não só do opioide, das drogas opiáceas, mas também das outras drogas. E o que é que faz isso? Então, você tem pouca oferta, a procura é muita, e aí começa a haver uma diminuição da qualidade, eles começam a aumentar as impurezas que existem nas drogas, e as consequências para a saúde vão ser maior ainda, né? Aí está falando que pode resultar que pessoas busquem substâncias facilmente mais disponíveis. Além de ficar difícil usar outras substâncias, elas vão para substâncias que estão mais perto dela, que têm a maior disponibilidade, tipo o álcool e os remédios, à base de benzodiazepínicos. O relatório também fala que a cultura da coca, ou seja, o cultivo da coca, foi historicamente alto, mais de 244 mil hectares. A maconha continua sendo a substância mais utilizada em todo o mundo, com 192 milhões de pessoas. Os opioides são os que mais prejudiciais, ou seja, quem mata mais o uso são os opioides. E continua também os estimulantes havendo um aumento. Os estimulantes são aquelas drogas que estimulam o cérebro. Basicamente, que a gente conhecemos a anfetamina, o êxtase e a cocaína, esses três daqui de baixo. Uma coisa interessante que o que ele veio a confirmar é que, aumentando a riqueza, então a pessoa ficando um pouco melhor na situação financeira dela, está associado a um aumento do uso de drogas. Todavia, os mais pobres é que sofrem com maior número de desordens, claro. Eles não têm tratamento, não tem como se tratar de maneira adequada, os serviços são poucos, a gente vai ver mais um pouquinho lá na frente, e aí eles sofrem mais. Todavia, o relatório comprovou uma coisa que, geralmente, a propaganda da maconha fala o contrário. O relatório comprovou que é notável o uso frequente da cannabis aumentou em áreas onde houve a legalização da maconha. Então, havendo legalização da maconha, vai, sim, aumentar o número de pessoas que usam maconha. E qual a consequência disso? Nós vamos ver lá na frente. A cannabis seria o nome mais conhecido da maconha no meio científico. A cannabis também continua sendo a principal droga onde coloca as pessoas em contato com o sistema criminal, respondendo por mais de metade das infrações a leis de droga. Então, é pela cannabis que a pessoa também vai infringir alguma lei e vai chegar a cometer um ato ilícito, ser preso ou responder um processo. Então, aqui nós temos que o consumo da maconha nas Américas tem aumentando. Aquilo que ele falou no relatório, ele mostra em gráfico. Então, nós temos todos aqui, ó. Aqui os anos e aqui as curvas de aumento. Todos eles vêm aumentando. Então, os Estados Unidos, onde foi legalizado. Aqui é no Uruguai, também onde foi legalizado. Então, vem sempre aumentando. Houve a legalização ou a descriminalização, então você há um aumento do consumo. Aqui na Europa,
certo? Na Europa, mostrando que todos os países, ó, você vê sempre uma curvinha aumentando. Vem aumentando, 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 aumentando. São vários países, Espanha, Suíça, Portugal, Holanda, Itália, Alemanha, com certeza mostrando o aumento. Outro ponto do relatório, e muito importante, é o que a gente falou sobre o tratamento. A disponibilidade de acesso aos serviços de tratamento continuam limitadas em nível global. Apenas 1 a cada 8 pessoas chegam a receber um tratamento, recebem um tratamento por ano relacionado àquelas que necessitam de tratamento, conseguem chegar ao sistema de saúde para serem tratadas. 1 em cada 8. Bom, saindo do relatório, esse relatório de 2020, vamos falar um pouquinho aqui, só alguns pontos desse relatório que foi feito aqui no Brasil em 2012. É um pouco antigo, mas dá para a gente tirar algumas informações. Isso não é um estudo só em um estado. Então, vocês estão vendo que foram mais de quase 5.000 participantes no Brasil todo, envolvendo vários municípios em todo o Brasil. Não foi um negócio circunscrito a um estado. E aí nós vamos ver, relacionado, esse relatório fala de tudo, mas eu só peguei aqui o que interessa sobre a maconha. Então, você vai ver que a prevalência de experiência do uso da maconha, no último ano no Brasil, você tem, ó, adolescentes, 600 mil pessoas, 470 mil. 8 milhões, 3 milhões de pessoas. Então, quem já experimentou e quem usou no último ano. Olha a quantidade de pessoas que já experimentaram, que já usaram no último ano. E, quando essas pessoas usam, geralmente, ó, 62% experimentam a maconha pela primeira vez antes dos 18 anos de idade. E isso é muito preocupante. Por quê? Porque eu acho que vocês já devem ter ouvido falar que o cérebro ainda está em transformação. O cérebro ainda está em desenvolvimento até próximo aos 25 anos. Então, você usando uma droga que vai danificar o seu cérebro no momento que ele está assim, em maior desenvolvimento, você vai ter umas consequências pelo resto da sua vida. Então, um adulto de 25 anos, de 30 anos, usar maconha pela primeira vez é uma coisa. Um adulto, um adolescente, usar maconha antes dos 25 anos, antes dos 20 anos, antes dos 18 anos, é outra coisa totalmente diferente. Então, existe até um grande ativista contra a maconha nos Estados Unidos, Ben Costa, que ele disse, não me interessa se você é um adulto maior de idade, maior de 25 anos, que usa maconha. Não me interessa você. Me interessa é que adolescentes não usem. Porque o prejuízo para ele e para toda a sociedade vai ser bem maior. Então, uso e dependência de maconha no Brasil. Então, nós temos que 7% da população já experimentou. Isso em 2012, tá? A estatística é de 2012. Desses 7%, 42% usou no último ano. E desses 42% que usaram no último ano, 1,3 milhões são dependentes. Ou seja, um terço, 37%, mais do que um terço, 37% já está a nível de dependência. Sobre a opinião das pessoas sobre a legalização da maconha. Tá, é muito visto aí, a propaganda, o marketing da maconha é muito pesado sobre não fazer mal, que a maconha é medicinal, etc. Vamos tocar nesse ponto já já. O Brasil, a população brasileira, quer que a maconha seja legalizada ou não? Então, essa pesquisa mostrou isso. 75% da população brasileira não quer, não concorda com a legalização da maconha. E estão querendo jogar isso garganta abaixo da gente. Então, os principais pontos desse estudo. 1 a cada 10 homens adultos já experimentou maconha na vida.
Dentre os usuários, os homens usam 3 vezes mais do que as mulheres. Mais de 1% da população masculina brasileira é dependente de maconha. Quase 40% dos adultos usuários de maconha são dependentes. 1 a cada 10 adolescentes usa maconha é dependente. E aqui é um ponto importante, que geralmente eles dizem assim, mas nem todo mundo, eu não conheço uma pessoa dependente de maconha, eu vejo umas pessoas usarem e não são dependentes. Todo mundo que usa álcool é dependente de álcool? Não, não é. Então, 12% daqueles que usam álcool é que vão se tornar dependentes de álcool. O que é que esse dado mostra? Mostra que na adolescência, 1 a cada 10, ou seja, 10% daquelas pessoas que usam maconha vão se tornar dependentes de maconha. E aqui tem um detalhe. O álcool, 12% vai se tornar dependente. Os outros, o resto da porcentagem, então 12%, nós temos 88%, não vão se tornar dependentes. Mas é bem mais fácil ter um problema de saúde quem usa maconha, porque vai ter o surto psicótico, a doença grave que a maconha pode dar, ele pode acontecer sem a pessoa se tornar dependente. Fumou só apenas baseado, e a partir dali já pode ter um surto psicótico. O surto psicótico é aquela doença pior em psiquiatria. Vamos dizer que a pessoa entra, começa a ouvir vozes, começa a ver coisa que não existe, começa a ter ideias erradas, que são sintomas da esquizofrenia. Não estou dizendo que maconha dá esquizofrenia, estou dizendo que maconha dá surto psicótico. Pode dar surto psicótico. E piora em quem tem esquizofrenia. Nós vamos mostrar esse dado. Mais da metade dos usuários experimentaram maconha antes de 18 anos, 17% dos adolescentes usaram no último ano a maconha na escola. E 75% da população não concorda com a legalização da marihuana. Por que eu gosto de falar de maconha? Por que eu me interesso por esse tema da maconha? Porque eu quero fazer uma contrapropaganda com o que existe hoje de narcopublicidade e narcomarketing. São 2 palavras usadas muito pelo professor Rafael Mestre, que é um psicólogo também que luta contra a legalização da maconha. Então, devemos todos fazer uma contrapropaganda contra esse narcomarketing. E isso existe sim. Se eu fosse falar de marketing de maconha aqui para vocês agora, eu ia levar 1 hora. Quem trabalha com isso, quem se formou em marketing, sabe várias técnicas que podem ser usadas para outros vários produtos que estão trazendo para a maconha, que foi usado para o cigarro, e que está tirando a percepção de risco do uso das pessoas. Então, você tem uma narcopublicidade, um narcomarketing sobre a maconha. Quem banca isso? Quem está interessado nisso? É uma narcoindústria. A indústria da maconha está interessada nisso. E, para que meu país não vire um narco-estado, é que eu gosto muito de falar contra a maconha, fazer uma contra-propaganda sobre a maconha. Primeira coisa que o pessoal gosta muito de falar, que maconha é natural. Porque é uma plantinha. Vocês estão vendo aí nessa foto que a maconha é uma plantinha. Essa plantinha, como é que essa plantinha vai fazer mal? Então, há aos 4 ventos por aí no mundo, aqui a marcha da maconha, a maconha é natural, a maconha é aquilo outro. Mas vamos pensar uma coisa. Quem conhece isso aqui? Isso é outra plantinha. Também é plantinha. Isso aí é o tabaco. Isso aí é o cigarro. Então, o cigarro também é natural. E esse? De onde é que vem a cocaína? De onde é que vem o crack? É produzido no laboratório? Mas a partir de quê? De uma plantinha. Então, vamos dizer que cocaína também é natural. E esse daqui? Alguém conhece? Isso é a papoula. A papoula é de onde vem a heroína, os opiáceos, a morfina. Então, também, esses aí são naturais. Então, esse lobby de dizer que a maconha é natural, será que é mesmo? Se maconha for natural, as outras também são. Mas isso deixa na sua mente, passa para crianças menores de idade, que
a maconha não é tão danosa assim. Fica incutido no seu pensamento, na sua percepção. Se você perguntar para uma criança de 10 anos o que é que ela sabe sobre drogas, você pode ir atrás, que vai estar lá no cérebrozinho dele fixado. Existe uma droga que é natural, uma droga que não é uma droga em si, que pode até ser medicinal, que é o outro ponto. Então, a propaganda é muito, muito, muito pesada sobre isso. Isso daqui, todo mundo conhece a aspirina, a maioria das pessoas já usaram aspirina, o AS, o ácido acetilsalicílico. E de onde é que vem isso? Da casca de uma árvore que está aí, o salgueiro branco, ou essa outra planta. E nem por isso eu vou descascar o caule de um salgueiro e ficar usando, mastigando o caule porque eu estou com dor de cabeça. Porque a aspirina veio do caule, do salgueiro. E aí as pessoas têm essa questão de dizer que a maconha é natural, que a maconha é medicinal. Existe componente medicinal dentro da maconha? Existe. Mas não é por isso que eu vou fumar um pé de maconha inteiro para ter esse componente. Do mesmo jeito do salgueiro. Eu não vou pegar e comer o caule de um salgueiro, porque é rico em ácido acetilsalicílico. Tá entendendo? Esse daqui, você já conhece. Captopril. Um remédio para pressão alta. De onde é que veio o captopril? O estudo inicial do captopril foi feito a substância que deu origem ao captopril. Dr. Sérgio Henrique Buarque, brasileiro, morreu há pouco tempo. Ele viu que uma espécie de jararaca na Amazônia, matava, e as pessoas que morriam por essa picada dessa cobra, a pressão ia a zero. Então, foi que ele pensou, então, tem algum componente nesse veneno que baixa a pressão, que a pressão vai para zero. E ele começou a investigar e a pesquisar. E pesquisando, ele viu que dentro do veneno da maconha, ou dentro do veneno da cobra, tinha uma substância que baixava a pressão. E a partir daí, os estudos foram progredindo, e chegou-se ao captopril, um remédio para pressão vendido no mundo inteiro. Mas nem por isso eu vou divulgar aos 4 ventos que você crie uma cobra dentro de casa, no quintal de casa, dentro do apartamento, para você usar do veneno dessa cobra para ela lhe morder quando você tiver com a pressão alta. É ingênuo pensar isso. E eles colocam isso na cabeça da gente, que a maconha é natural, que a maconha é medicinal. Porque dentro da maconha tem um componente que tem propriedades medicinais. Tem propriedades medicinais, sim, mas é um componente. E dentro da maconha existem mais de 500 componentes, mais de 100 canabinoides e mais de 500 componentes. Então, eu vou fumar uma maconha, um pé de maconha inteiro, porque tem um componente que é saudável. Eu só não entendo por que o pessoal não pode fazer a pesquisa do jeito que é feita a pesquisa de qualquer outro remédio. Você tira uma determinada droga, você descobre que aquela droga tem uma determinada propriedade, você pesquisa, você vai testar em animais pequenos, depois vai testar em animais maiores, depois vai testar em voluntários humanos, e se tudo der certo nisso daí, você vai liberar para o mercado, vai pedir uma documentação para liberar no mercado. Isso leva tempo, 5, 10 anos. Mas com a maconha tem que ser imediato. Por que tem que ser imediato? Por que não pode seguir os passos de uma liberação de uma medicação normalmente? Porque quem quer liberar a maconha não está interessado na parte medicinal, não. Tenho certeza disso. Está interessado em outras coisas. Uma das coisas é isso aqui, ó. Uma indústria que arrecadou em 2016 6 bilhões de dólares. Isso é uma indústria com produtos legais. Não estou falando do mercado legal, não. E a previsão para 2020 agora é que era lucro de 16 bilhões. E a previsão mundial, alguns estatísticos, alguns economistas falam, que é em torno de 140 bilhões de dólares. E dentro da maconha, somente uma substância tem quase todas as propriedades medicinais, que é o canabidiol, que é o CBD, conhecido como CBD.
O resto não tem propriedades ainda. O THC, que é o tetrahidrocannabinol, que é o responsável pelo barato, que dá o barato da maconha, que dá as alucinações da maconha, que dá as ideias falsas sobre a maconha, que deixa a pessoa lesada, que influencia no cérebro. E nós vamos ver o resultado disso mais um pouquinho à frente. Então, o THC, quem quer liberar a maconha, não está interessado em canabidiol, e está interessado em THC. Então, poderia dizer que chamar a marcha da maconha, e não marcha da maconha, não tem nada a ver. Eles querem THC. E o THC, antigamente, aquela maconha da década de 60, tinha, em média, de 0,5% a 4%, 5% no máximo de THC. E tinha quantidades parecidas de CBD, de canabidiol. E o canabidiol, ele tira parte dos efeitos do THC. Então, aquela maconha da década de 60 era uma, hoje é outra. Como eles estão interessados em THC, as plantas estão sendo cultivadas e selecionadas e trabalhadas para que tenha cada vez mais THC e menos CBD. E o CBD tem as propriedades medicinais quando ele é extraído e feito uma quantidade, uma solução com alta quantidade de CBD para ser dado para aquelas pessoas que estão com determinadas doenças. Mas eles querem dizer que fumar um pé de maconha tem a mesma propriedade do CBD, sendo que é sabido que a maconha de hoje tem pouquíssimo ou quase nada de CBD. É praticamente THC, que é a droga, que é o que dá o barato, que é o que preocupa muito a gente. Então, não é realmente maconha que eles querem legalizar. Eles querem legalizar é THC mesmo. Não está atrás da maconha, e sim do THC. Dizer que querem a legalização da maconha é engano, é enganoso, é uma falácia. Eles querem, com isso, liberar o THC. E a indústria vem cada vez mais aumentando a potência desse THC dentro da maconha. No relatório mundial da UNODC, do ano passado, 2019, relatório mundial sobre drogas, ele fez uma tabela muito interessante no gráfico, onde ele veio mostrando que a maconha da década de 60, a maconha de 2 décadas atrás e a maconha de hoje. Existe hoje produtos de maconha que chegam a ter 65, 70, 80% de THC. E são vendidos em lojas especializadas nos países que foram legalizados e nos países e alguns estados americanos que foram legalizados também. Então, você tem tudo sobre maconha. Vou mostrar algumas fotos para vocês. E o que é que eles fazem? Querem legalizar a maconha dizendo que não é pelo canabidiol que tem as propriedades que são anticonvulsivantes, que tem pessoas que sofrem muito com aquilo e que essas pessoas precisam desse remédio. Eles esquecem de dizer para a população, então, fazem a propaganda de maneira tal que não dizem isso, a realidade, que a Anvisa, desde 2015, liberou o remédio canabidiol para ser importado. Qualquer médico pode dar uma receita do canabidiol e você pedir a importação pela Anvisa. Aí eles ficaram com todo esse lobby dizendo que o medicamento era muito caro, e realmente é muito caro. Aí queriam aprovar agora um projeto de lei para autorizar o cultivo e a comercialização da maconha, porque tem uma substância que é o CBD, que é substância medicinal. Graças ao nosso bom Deus, veio o Ministério da Saúde com a própria Associação Brasileira de Psiquiatria, que é contra, o próprio Conselho Federal de Medicina, que é contra o plantio da maconha no território brasileiro e o uso da maconha em todo como remédio. É o canabidiol. É o que foi feito? Síndromes raras de convulsão que podem ter um efetivo
benefício com o canabidiol, só que o canabidiol é muito caro. Então, eles disseram que o lobby da maconha diz que, como o remédio é muito caro, é melhor plantar. A pessoa pode ter a plantinha de maconha dentro da casa dela. Aí, o que foi que o governo fez? Pegou, poxa, tá bom. Quantas pessoas têm essa síndrome rara aqui no Brasil? Cerca de 4.000 famílias. Aí, o que foi que ele fez? Ele vai comprar essa medicação lá fora e dar de graça para essas famílias, para não deixar passar esse lobby errado, enganoso, de plantar maconha no território brasileiro. Então, ele vai dar a medicação, o SUS, esse medicamento vai entrar na tabela do SUS para ser dado de graça, vai ser cadastrado essas famílias que têm essa síndrome rara de doenças que têm algum efeito benéfico pelo canabidiol e vai ser dado a partir daí. Agora, eles não têm mais como argumentar, mas marketing é marketing, publicidade é publicidade. Então, eles vão fazer outras coisas ainda. Para quem quiser saber mais sobre isso, sobre essa questão da legalização da maconha, tem esse vídeo aí, eu deixei aí para alguém copiar e botar no YouTube, onde eles mostram a estratégia que eles querem para legalizar a maconha. Mostra nitidamente que existem políticos envolvidos, mostra nitidamente que eles querem, primeiro, pegar a parte médica, de saúde, dizer que a maconha é medicinal, sensibilizar com aquelas famílias que sofrem com uma doença rara e que vão se beneficiar do uso da maconha. Depois, eles vão em cima do lobby médico, para arranjar médicos que possam prescrever essas receitas de maconha, tudo que é direito. Depois, vai o real interesse, que é liberar a maconha recreativa. Então, esse vídeo é muito, muito interessante, que mostra a pessoa que está todo nesse lobby da maconha, divulgando e querendo que seja liberado, era dando um depoimento na internet e que alguém conseguiu gravar, antes que fosse tirado do ar, e levou para a sessão sobre a reunião sobre a questão da legalização da maconha no Congresso Nacional. É muito interessante. Quem quiser saber mais sobre isso, tem vários vídeos, não só esse, nesse canal aqui, Verdade Online. É um canal Verdade Online, é um canal do YouTube, onde você pode se informar muito. Tem todos os vídeos de todas as audiências sobre a maconha, para você não passar a ser enganado pela publicidade. Aqui, olha só, refrigerante de maconha, queijo de maconha, leite de maconha, isso é direcionado a que faixa etária? A que faixa etária? O que interessa é um refrigerante de laranja que tem maconha. Eu estou dizendo isso que é para adultos? Não. Isso é direcionado para outra faixa etária, para faixa etária menores. Você tem estimulante, tem bebidas energéticas com maconha, você tem camisinha com maconha, produtos de beleza, shampoo, cremes, etc., de maconha. Essas máquinas aqui, aquelas máquinas que a gente geralmente vê em aeroporto, só de produtos de maconha. Que mais? Você tem bolo, pirulito, bala, bombom, chiclete, barra de cereal, chocolate em vários graus de THC. Então, o componente que dá mais, que dá o barato da maconha, a 1%, 2%, 3%, 10%, aí vai. A porcentagem que você quiser, você tem isso aqui. Isso aqui é direcionado para quem? É direcionado para adulto? É direcionado para adolescente? Claro que não. Isso aqui é direcionado a crianças. A criança, você pega a criança já desde pequena a tornar-se uma dependente de maconha. O pior, isso aqui causa intoxicação em criança. Nós vamos ver mais na frente alguns estudos sobre isso. Próximo aqui. Só. Pronto. Então, essa maconha aqui são espécies híbridas de maconha, obtidas em laboratório a partir do cruzamento entre outras espécies, por técnica de engenharia. E aí você tem maconhas com alto grau de THC
e baixo grau de CBD. Baixo grau daquilo que é medicinal e alto grau daquilo que não é medicinal, que é o que causa o vício, que é o que causa a psicose. Bom, vamos lá para os estudos. Vou mostrar alguns estudos. Não vou mostrar todos, porque se eu fosse mostrar, eu ia levar aqui a noite todinha. Mas alguns estudos. Então, esse cientista, com toda a equipe dele, avaliaram 68 revisões sobre maconha, e 62 mostraram os efeitos adversos, os efeitos ruins da maconha, AVC, câncer testicular, o risco de estar no câncer testicular, alterações cerebrais, cognitiva, aprendizado, memória e menor capacidade para dirigir e psicose. Né? Então, tudo isso aqui são doenças que podem aparecer, piorar, surgir com o uso da maconha. No ano 2000, Colorado legalizou o uso médico da maconha e teve como consequências, atualmente, 100 mil locais de venda, aumento da busca nas unidades de saúde, de 2012 e 2014 aumentou 40%, a busca de unidades de saúde por transtornos mentais, por intoxicações, tudo advindo do uso da maconha a partir da legalização da maconha no Colorado. O transtorno mental em uso de cannabis é 5 vezes maior em usuários de maconha do que na população normal. Crianças estão sendo intoxicadas. Nesse período aqui, foi em torno de 81 crianças menores de 10 anos, mas tem um dado maior lá na frente. Esse outro estudo aqui, 23.337 usuários de maconha, então não é um estudo com 7 pessoas, é 23 mil pessoas. Isso aqui, fizeram uma soma de 11 estudos e conseguiram provar isso aqui, um risco de 37% para usuário de maconha de depressão na fase adulta. Um risco de 50% de pensamento suicida. E um risco de tentativa de suicídio 3 vezes maior do que a população que não usa maconha. Então, isso é natural, isso é benéfico para a população. Esse outro estudo, estudar maconha, esse outro estudo se propõe a estudar se a maconha aumenta a incidência de psicose. 901 pacientes em 11 locais da Europa e um no Brasil, que foram diagnosticados com o primeiro surto psicótico. E 1.200 pessoas que não foram diagnosticadas com esse tipo de doença. Então, o uso diário, conseguiram provar que o uso diário está associado, associado a alta potência, ou seja, maconha com 10% de THC. Então, o uso de maconha de alta potência aumentou a chance de distúrbio psicótico em comparação com quem nunca usou. Aqui, foram encontrados 83 estudos contendo um total de 131 amostras com mais de 8 mil pacientes, usuários da maconha, e 14 mil não usuários. O índice de quadros psicóticos em usuários da maconha ocorre em média 2,7 anos antes daqueles, em comparação daqueles que nunca usaram a droga. Na adolescência, os índices de dependência da maconha alcançam 10%, que a gente já falou naquele relatório aqui do Brasil, mas aqui não é brasileiro. Esse relatório aqui é o brasileiro, e aqui embaixo nós temos um relatório americano. No brasileiro, mais de 60% dos usuários de maconha experimentam maconha antes dos 18 anos de idade. O relatório dos Estados Unidos, segundo o Instituto Nacional de Abuso de Drogas, conhecido como NIDA, em 2017. Dados sugerem que 30% daqueles que usam maconha pode ter algum grau de dependência. Aqui já foi bem mais do que os 10%, em 30%. E um lobby muito, muito, muito frequente, que a maconha é menos danosa do que o cigarro. Fala muito isso. Será? Então, esse aqui foi saber o que é que continha no baseado. Então, uma série de produtos químicos estavam presentes no fumo da maconha em níveis substancialmente maior do que aqueles na fumaça do cigarro, do tabaco. Óxido de nitrogênio, cianeto de hidrogênio e aminas aromáticas estavam presentes no fumo da maconha em níveis de 3 a 5 vezes maiores do que a fumaça do cigarro.
E a amônia, que também tem no cigarro, estava presente em 20 vezes mais. Então, a maconha é menos prejudicial do que o cigarro. O estudo não está mostrando isso, não. Esse outro aqui, a associação entre ingestão não intencional de maconha, de cannabis, por crianças e o risco de overdose dessas crianças. O risco de intoxicação dessas crianças, que incluem depressão respiratória aguda, o estado de letargia dinâmico e ataxia, distúrbios, outros, insuficiência respiratória, taquicardia e outros sintomas cardiovasculares, além de coma temporário que requerem atendimento de emergência. Então, intoxicação em crianças, coisa que a gente não existia. Criança não se intoxicava com maconha. E eu já vi médicos falando que, se você fumar 10 baseados, você não vai sentir nada, apenas vai dormir. Isso é falso. Isso é falso. Isso é danoso, isso é um crime. A pessoa falar um negócio desse. O uso da maconha provavelmente precede de outras substâncias lícitas e ilícitas no desenvolvimento da adição de outras drogas. Ou seja, a maconha é porta de entrada, sim, para outras drogas. Quem usa maconha vai estar mais suscetível a ficar em um ambiente onde tem usuários de outras drogas. E ele vai ter a oportunidade de usar outras drogas, isso é fato. Quem vende também, quem vende maconha, vende só maconha? Não. Maconha é o primeiro produto dele, é o produto de entrada. Depois da maconha vem o resto. Crack, cocaína, etc. O uso da cannabis foi correlacionado com o uso recente de álcool e cocaína, comportamento sexual de risco e o risco de ser morador de rua. Está aqui. Isso é estudo. Agora eu quero ver os lobistas mostrarem estudos contrários. A maconha foi associada ao desencadeamento de infarto agudo do miocárdio em pacientes jovens do sexo masculino. Sou eu que estou dizendo isso? Não. Isso é um estudo. Está aqui a referência. Eu fiz questão de botar todas as referências embaixo para quem quiser ir. E para que os lobistas da maconha também possam ver os estudos. O consumo da maconha durante a adolescência está relacionado a deficiências no desempenho acadêmico, na educação subsequente, no emprego e renda, das relações sociais e nos papéis sociais. Vão atrás do estudo. Jovens de 10 a 19 anos que usaram maconha tinham taxas mais altas de suspensão e expulsão da escola comparado aos jovens não usuários. Então, não há uma perda para a sociedade na educação desses jovens. Indivíduos que não usaram maconha aos 18 anos tinham maior probabilidade de concluir o ensino médio, matricular-se na universidade e obter diploma universitário em comparação com os que usaram a drogas antes de 18 anos. Está aí, evidência científica comprovada. Você já viu dizer assim, mas uma criança de 13 anos fumando cigarro é muito prejudicial? Sim, prejudicial para a saúde, sim. Mas se comparar com a maconha, nenhuma criança de 13 anos de idade que vai estar fumando nicotina vai deixar a escola por causa do cigarro. Nenhum universitário que fuma vai deixar a universidade por causa do cigarro. Agora, pela maconha, ele deixa. Está comprovado. Então, próximo. A maconha piora o uso, a maconha piora o curso da doença em pacientes já diagnosticados com esquizofrenia. Então, quem tem esquizofrenia, piora com o uso da maconha. E pode produzir uma reação psicótica aguda em pessoas não esquizofrênicas. Então, a pessoa não é esquizofrênica, mas ela tem sintomas similares ao da esquizofrenia, que é a doença mais grave, vamos dizer assim, em termos psiquiátricos. E isso, eles querem dizer que a maconha não é uma droga, uma vilã, uma substância que vem a fazer muito mal, não só para o indivíduo, como para toda a sociedade. Vamos ter só imaginar que a maconha, em quem tem parentes que já são esquizofrênicos, tem uma carga genética, pode desenvolver, acender aquele pavio da esquizofrenia. Quanto equivale um custo dessa esquizofrenia para o sistema público? Esse estudo aqui mostra o custo.
Custo direto da esquizofrenia foi de 222 milhões no estado de São Paulo, 2,2% dos gastos em saúde do estado. Isso gasta 11% em tratamento ambulatorial e o restante em internações psiquiátricas. Mas olha só, do total de pacientes, 81% está no sistema SUS, o resto sistema particular, privado. 6% internado, 23% em ambulatório. E 71% sem tratamento regular. Então, aqueles 222 milhões são gastos com esses daqui, porque 71% não está tendo tratamento adequado regular. Imagine se isso aqui aumentar aí muito por causa da maconha. A despesa vai aumentar. Evidências relatadas sugerem que qualquer nível de consumo de maconha está relacionado ao aumento da ideação suicida, de tentativas de suicídio, além de risco de morte por suicídio. Está aí, os estudos. Não sou eu que estou falando. E, finalizando essa parte aqui de estudos e pesquisas, vocês podem entrar no site do Conselho Federal de Medicina, onde eles publicaram, no ano de 2019, esse livro, que fala exatamente de vários estudos envolvendo cardiologia, endocrinologia, urologia, e aí vai, por aí vai afora. Cada especialidade médica falando dos danos da maconha em cada uma das especialidades médicas. E isso não é um especialista falando, são estudos que o especialista está mostrando e provando que a maconha é realmente uma tragédia. Bom, repercussões sociais. Nós vimos com os estudos que já foram mostrados, mas aqui eu trouxe também um livro que fala sobre isso, os efeitos psicossociais do consumo da maconha, da cannabis. Prejuízos nos domínios cognitivos, de aprendizagem, memória e atenção. A maconha faz diminuir os respectivos órgãos do cérebro responsáveis por isso. Então, ele diminui o desenvolvimento dele. Então, uma criança, um adolescente, antes de 25 anos de idade, que está em pleno desenvolvimento, a maconha faz com que esses centros cerebrais relacionados à aprendizagem, à memória e à atenção, eles diminuem, não desenvolvam tanto. Isso provado por imagem. Por imagem. Os cientistas provaram isso por imagem. Aumento das taxas de desemprego ou baixa renda. Desempenho acadêmico e resultados educacionais prejudicados. Funcionamento social prejudicado. Prejuízo no desenvolvimento e engajamento de apropriados papéis sociais. Departamento de Segurança Pública do Colorado. Desde que começamos a venda em 2014, quase todas as lojas ficam em bairros de minoria pobre. Houve uma redução, sim, com a legalização da maconha, de 8% das prisões de jovens brancos. Certo? Dos jovens brancos. Mas, isso é bom? Isso é bom. Mas, a prisão de jovens latinos aumentou em 29% por atividades relacionadas à maconha, e a prisão de jovens negros aumentou em 58% por crimes relacionados à maconha. Então, é lobby dizer que a maconha não vai aumentar o uso, a maconha não vai aumentar a violência. Escolas predominantemente brancas tiveram um total de 190 suspensões relacionadas à droga, quase toda a maconha. E escolas predominantemente de alunos predominantemente negros, essa total de expulsões foi igual a 801 suspensões relacionadas a drogas, mais especificamente ao THC, que é da maconha. Então, olha só essa notícia aqui. Então, vou trazer várias notícias de jornais. Disputa por mercado de maconha provoca aumento de índice de homicídios no Uruguai. Mas não foi legalizado no Uruguai para justamente não diminuir a violência? Está aumentando. Você vê aqui a taxa de homicídio no Uruguai, pelos anos, tá? E aqui a taxa, que é o número de mortes. Então, vem aumentando, realmente. Esse outro jornal. Mesmo com a discriminação, o preço mais baixo da maconha ilegal movimenta o tráfico no Uruguai. Claro, gente. Olha só. Eu vou legalizar a maconha e vai dizer que o dinheiro vai para o Estado, como grandes sociólogos, antropólogos gostam de falar por aí. Da entrevista falando isso. Você vai legalizar, o governo vai tirar parte daquilo para melhorar o sistema de saúde.
e o traficante vai ficar com menos dinheiro. Me diga, o traficante vai querer vender e pagar imposto aqui no Brasil? Ou o traficante vai vender a dele mais barata e vai puxar toda a clientela para ele de novo? Então, isso aqui mostra isso. O governo uruguaio estima que o consumo de maconha movimenta 40 milhões de dólares por ano. Mas somente 10 milhões ficam no mercado legal. 30%, os outros 30 milhões 75% vai para o mercado legal. Consumo de cigarro. Quase 40% do consumo de cigarro no Brasil são cigarros ilegais, que não pagam imposto e continuam vendendo. Diminuiu mesmo com o governo tendo as taxas, cobrando impostos, etc. Esse outro jornal, esse outro aqui, essa é uma rede de informação da Alemanha, Deutsche Welle. Então, os efeitos colaterais da liberal política de drogas na Holanda. Então, o crime organizado permeia tudo, quando se deixa espaço para ele. A Holanda se tornou um dos maiores exportadores de drogas sintéticas devido à atitude tolerante em relação a entorpecentes. Então, a reportagem da rede alemã. E continua. A realidade é que permitimos que as pessoas comprem legalmente drogas brandas nos coffee shops holandeses, mas, por outro lado, os proprietários desses estabelecimentos não podem comprar essas drogas brandas. Como assim? É permitido vender, mas eles vão comprar de quem? Traficante. É uma situação muito estranha, mas, de alguma forma, conseguimos viver assim por mais de 30 anos. Gente, isso é uma coisa sem noção. Como é que eu libero para ser vendido em coffee shop e a pessoa não tem onde comprar para vender? Vai comprar de aí? No mercado legal. E legal. Certo? Então, por que o Sindicato de Polícia da Holanda afirma que o país está virando um narco-estado? Essa reportagem é bem interessante, sugiro que vocês leiam. Então, não sou eu que estou dizendo, eu estou trazendo notícias, e não estou trazendo notícias de jornalecos por aí afora, não. Estou trazendo notícias de redes de informação, a segunda rede de informação, a Deutsche Welle, no mundo todo, a BBC britânica. Então, são jornais de peso. Deutsche Welle de novo. Canal de Gibraltar, ponto de entrada de drogas na Europa. As drogas são plantadas em Marrocos, por exemplo, e passam ilegalmente para a Europa e vão cair nos coffee shops da Holanda, onde os donos dos coffee shops vão comprar essa droga e de maneira ilegal para vender lá dentro. Pode um negócio desse? Esse aqui, Portugal. Portugal, exemplo de legalização no mundo todo. A par do tráfico destinado a satisfazer as necessidades internas de consumo em Portugal, verifica-se que o território português tem sido utilizado por criminosos como ponto de trânsito de significativas quantidades de haxixe e de cocaína. Haxixe, derivado da maconha. Haxixe e cocaína. É a seiva, é o concentrado maior de THC. E de cocaína, produzidos maioritariamente em Marrocos e na América Latina, com destino a outros países. 5 anos após a liberação da maconha, Colorado colhe os primeiros impactos da decisão. Vamos ver alguma decisão. Essa aqui é a reportagem do jornal Globo, tá? Mas é uma reportagem copiada do New York Times, tá? Eu não estou trazendo qualquer jornal, estou trazendo jornal de peso. Então, o que é que diz essa reportagem? Desde que as vendas recreacionais começaram em 2014, o número de pessoas que visitam pronto-socorros com problemas relacionados à maconha aumentou e os hospitais registraram mais casos de doenças mentais associadas ao consumo da planta. Por mais que o número de pequenos delitos que envolvam maconha tenha diminuído, a divisão racial nas prisões relacionadas à droga persiste. A população negra do Colorado ainda é detida por acusações relacionadas à maconha 2 vezes maior do que a população branca. Continua do mesmo jeito. Aqui nós estamos vendo
um crescimento aqui de procura telefonemas relacionados com crianças de 0 a 5 anos de idade por intoxicações acidentais no Colorado. Aumentou ou não aumentou? Essa outra aqui, essa imagem, falando sobre negócios relacionados à maconha, lojas que vendem maconha, tem mais lojas que vendem maconha atualmente, nesses estados que foram legalizados, Colorado, por exemplo, do que Starbucks e McDonald's. Negócio lucrativo. Os Estados Unidos debatem os danos relacionados à maconha, à legalização da maconha. Então, com alguns produtos de maconha, com média de 68% de THC, aumentou os casos de jovens levados a centro de controle e pronto-socorros. Em Denver, no Hospital Infantil do Colorado, internações por tratamento de vômito cíclico, paranoia, psicose e outros sintomas agudos relacionados a cannabis saltaram de 161 em 2005 para 777 em 2015. Hoje, quanto é que está? Não sei. Se isso aqui vier aumentando do jeito de uma curva ascendente, imagine. E isso aqui é o que querem trazer para o Brasil? É isso? Que a população não quer, mas eles querem trazer? Então, se vocês querem mais informações dessa parte científica da maconha, tem esse canal aqui, Drogas e Dependência Química, que eu sou um dos idealizadores, que lá eu coloco muito material sobre drogas em geral, tanto para os pacientes, para que eles possam ter armas para lutar contra a dependência, como também para aqueles que querem se informar ou que querem pegar alguma coisa para dar uma aula, para mostrar para alguns alunos. Então, fica aí o meu convite. Vamos agora para a última parte, que são as repercussões espirituais do uso de drogas, como um todo. Então, pela nossa doutrina espírita, nós sabemos que o homem é uma trindade. O homem é formado de espírito, a parte racional do homem, a parte... Deus criou o elemento material e o elemento espiritual, uniu depois. Então, o espírito que progride, o espírito encarna em um corpo físico. E existe um elo semimaterial que liga esse espírito ao corpo físico, que seria o perispírito. E esse perispírito, que é semimaterial, um material mais suave, mais etéreo, ele é influenciado por tudo aquilo que nós pensamos e por tudo aquilo que nós desejamos em nossas más ações, ou boas ações. Então, o perispírito é uma organização fluídica complexa, dotada de uma plasticidade, uma propriedade do perispírito. Ele é plástico, ele se modela. E essa modelação responde a quê? A ação do nosso pensamento negativo, ações negativas, vontades. Tudo aquilo, a minha vibração baixa, eu vou ter uma repercussão no meu perispírito. E isso vai ficar em novas reencarnações que eu vou ter. Então, de forma consciente ou inconsciente, voluntária ou involuntária. Eu estou com raiva de alguém, eu estou magoado, eu estou chateado, eu grito, eu xingo. Eu estou influenciando o meu perispírito, porque o meu pensamento tem poder, sim, ele não é só uma excreção do cérebro. Ele tem pensamento, influencia o espírito, não influencia de maneira a macular esse corpo espiritual, esse corpo que faz a ligação com o espírito. Então, enquanto os encarnados, as atitudes e os comportamentos inadequados desenvolvidos pelo espírito repercutem em seu corpo espiritual, produzindo modificações nos seus padrões vibratórios e uma deformação tecidual nos campos relacionados análogos àquele de sua constituição. Então, é o que, falando, simplificando, você tem seus pensamentos, suas ações, o de drogas. Você vai lesar esse corpo que faz a ligação com o espírito, o perispírito. Lesando esse perispírito é como se ele fosse a forma do nosso corpo. Essa forma vai ser utilizada mais na frente em uma nova encarnação. Essa forma pode vir já com defeitos. Defeitos de procedimento que eu tive nessa encarnação.
Se eu estou usando drogas hoje, eu vou lesar meu cérebro atual. Essa lesão atual vai ser marcada no perispírito. E em próximas reencarnações, eu posso vir com a predisposição ou com alguma doença cerebral relacionada a esse meu uso anterior. O Dr. Francisco Cajazeiras, todos nós conhecemos, até pouco tempo estava entre nós, desencarnou, está agora na pátria espiritual. Ele sempre tem um livro que ele fala muito bem disso. Bioética é uma contribuição para a doutrina espírita. Ele vai falar do alcoolismo, ele fala muito bem isso, que o alcoólatra de hoje, ele já foi um alcoolista social no passado, na encarnação passada. E se ele é um alcoolista social de hoje, ele possivelmente vai levar isso para seu perispírito, e na encarnação que vem, ele vai poder, sim, nascer com a predisposição ao alcoolismo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a nossa herança espiritual, as nossas vidas passadas associadas ao abuso, ela vai lesar nosso corpo perispiritual, que vai gerar lesões no futuro. Então, a herança espiritual vai desencadear numa herança biológica, vai resultar numa encarnação predisponente como uma forma de superação e depuração do ser através da aprovação ou expiação. Aqui na Fronteira da Loucura, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda fala o seguinte, relacionado ao uso de drogas, tá? Então, as lesões do corpo físico refletem no corpo espiritual, como a gente já falou. O perispírito imprime nas futuras organizações fisiológicas, nas futuras encarnações, lesões e mutilações originadas da reencarnação, originando próximas reencarnações dolorosas. Devido ao uso abusivo do álcool, o perispírito plasma no novo corpo físico a predisposição orgânica como forma de resgate e autossuperação. Aqui ele faz relação ao álcool, mas isso nós podemos falar de todas as drogas. Finalizando, eu trago para vocês essa questão do Kardec. Que, se nós pensarmos, Deus coloca em nossos ombros algo que nós não podemos carregar. Então, tem até uma frase popular que fala isso. Então, se nós trouxemos esse fardo, é porque Deus sabia que nós poderíamos carregar. Então, o homem poderia vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sim. Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, questão 909. Sim, algumas vezes por fracos esforços. É a vontade dele que lhe falta. É a vontade que lhe falta. Então, nós podemos, sim, passar por cima desses nossos problemas morais pela dependência química. Não estou dizendo que é fácil. Meus pacientes sabem disso, que o quanto é difícil tratar de dependência química. Quanto é difícil se livrar da dependência química. Mas é impossível? Não, não é impossível. Nós podemos, sim, nós podemos conseguir isso. Nós podemos conseguir isso. E, de novo, Deus não coloca um fardo nas nossas costas que nós não podemos carregar. Cada um tem seu fardo diferenciado. Aqueles que têm dependência química que nós estamos falando hoje. Mas existem os outros fardos de nível moral. Então, muito obrigado. Fico aqui à disposição dos nossos questionamentos. É com você, Alcioli. Muito bom, viu? Gostei demais das explanações, viu, Walter? Foram muito elucidativas e despertaram verdadeiramente interesses em conhecermos mais sobre esse assunto. E, com certeza, essas fontes de consultas que você trouxe para nós será muito benéfica para nós direcionarmos os nossos olhos nesses estudos. E fazer a contra-propaganda do lobby da maconha. Com certeza. Né? Inclusive, eu digo aos nossos ouvintes, tivemos aqui um pico de 37 pessoas, né? Chegamos a 37 pessoas assistindo, que esse vídeo ficará disponível no nosso Facebook, e a partir de amanhã, além do Facebook,
estará também disponível no nosso YouTube. Então, as pessoas podem compartilhar à vontade, podem curtir. A gente até pede para que curtam, porque disseram que quanto mais o vídeo é curtido, mais a abrangência dele se amplia para outros usuários. Então, é sempre bom a gente curtir para que esse vídeo possa se propagar mais entre as pessoas. Mas nós tivemos algumas perguntas, né, Ruth? Pode mandar. Isso. Tem o Gabriel Grit, acho o nome dele, Gabriel Grit. Lá do Instituto. Gabriel. Ele pergunta se é verdade que o remédio da maconha ajuda no tratamento do autismo. Vi uma reportagem que uma mãe de uma pessoa autista conseguiu na justiça o direito de plantar a maconha em casa, pois o óleo da maconha ajuda nesse tratamento. Eu coloquei aí a pergunta, né? Para que as pessoas possam ver. Vou tirar para que você possa responder, Walter. A questão é, ajuda em que do autismo? Está falando de qual repercussão do autismo? Tem autismo que tem condições graves, que aí o THC vai ser interessante. Pode ser que tenha resultado com o THC, não, com o CBD. Mas com o THC não tem sentido. Outra coisa, todos esses estudos relacionados à maconha são estudos iniciais com CBD, não é com THC, é com CBD. Mas como eu quero que seja liberado o THC, eu sendo viciado em maconha, eu tendo lobby da maconha, eu ganhando algum dinheiro com a maconha, eu digo que a maconha é medicinal como um todo. Não é. É o CBD. A grande maioria das propriedades medicinais é com o CBD e não com o THC. Agora eu faço lobby e quem não tem conhecimento sobre o assunto, quem é leigo sobre o assunto, que vê uma reportagem dessa numa revista ou outra coisa, vai pensar que isso é fácil desse jeito. E não é. E mesmo aquelas pessoas que têm uma convulsão ou uma síndrome rara neurológica que o CBD possa beneficiar, é o CBD em altas concentrações, não é a planta de maconha dentro de casa. Não é o óleo fabricado a partir daquela planta, porque é o óleo fabricado a partir daquela planta que você tem em casa, que você vai cultivar por uma autorização judicial, aquela planta não é rica em CBD, ela é rica em THC, e não em CBD. E se um paciente responde, quer dizer que a maioria responde? Meus pacientes que são tratados de dependência química sabem disso. A predisposição individual. A medicina trabalha com a maioria. Existem os extremos. Existem aqueles que não respondem de jeito nenhum e aqueles que respondem mínimo. Então, os estudos estão começando sobre isso. É muito difícil você falar que isso faz fazer efeito assim, assado. Mas as pessoas que querem a legalização do THC utilizam das propriedades do CBD para tentar, de forma enganosa, manipular a população para que seja liberado o THC. Para que seja liberado a maconha e particularmente, o THC. Isso é uma estratégia de marketing. Estratégia que eles usaram também para o cigarro no passado. Estratégia que eles vêm para iludir o pensamento das pessoas, para que mostram a foto de uma criança com a síndrome rara ou com autismo, que toma a maconha e fica melhor, se sente melhor com aquilo. Uma pessoa. Nós estamos falando de uma população inteira, nós estamos falando de um prejuízo numa população inteira. E mesmo assim, o SUS já vai liberar o canabidiol, que é bem caro, vai ser cadastrado às famílias e vai ser liberado isso para essas famílias. Então, não tem justificativa nenhuma para plantar maconha em nosso território, em nosso país. Nós não queremos que esse país vire um narco-estado, que vire um país onde a propaganda de turismo é que você pode fumar maconha aqui em qualquer esquina e que é liberado, como é na Holanda. Com o fumo da Holanda não veio só a maconha, porque quem fuma maconha quer fumar maconha cada vez mais
rica em THC, cada vez mais pesada em THC, e não fica só aí, próximo aos coffee shops, já tem outras drogas, já tem, claro que tem outras drogas. E o que vem mais? Prostituição. Casas de prostituições próximos ao coffee shop, a ponto que o governo chegou a proibir coffee shop na região mais turística da cidade. Isso tem uma reportagem sobre isso também, numa revista. Então, isso é ilusão, não tem como, não tem evidência científica para isso. Não é uma reportagem numa revista, eu quero estudo científico de peso. E não é um estudozinho com 7 pacientes, não. Eu quero um estudo de 20 mil, de 10 mil, de 1.000, 2.000 pacientes. Okay. Vamos lá, mais alguma, Ruth? Tem da Gardênia Carlos. E ela pergunta, para quem é dependente e faz uso da maconha, fica claro o grande perigo de estar próximo de alguém que fez uso da droga e que pode sofrer desse surto relatado na palestra. E diante da possível alucinação, chegar ao ponto de atacar fisicamente a pessoa que esteja do lado. E eu vou só fazer a pergunta em cima dessa daí, porque é só complemento, tá, Valdete? Ela continua assim, parece que essa situação de surto psicótico, devido ao uso da droga, coloca em risco a vida de pessoas que acompanham esses irmãos que usam essa droga. Toda pessoa que faz esse uso pode ser acometida de surtos? Bom, toda pessoa pode ser acometida de surto? Não é toda pessoa, é aquela mesma questão de toda pessoa que bebe é um alcoólatra? Também não. Mas você não está escrito na cara quem vai desenvolver, quem vai ter um surto desse na primeira dose de maconha ou somente depois de 10 anos de uso de maconha. A suscetibilidade individual também entra nisso daí. E aí o pessoal começa a falar que eu uso maconha, mas eu estou prejudicando só a mim mesmo. Como só a você mesmo? Primeiro, se você tiver um surto desse, você pode chegar a fazer uma lesão corporal grave ou morte em você ou em alguém. Uma vez eu estava implantando um hospital mental de Messejana, na emergência, a polícia traz uma pessoa que veio a pé lá do Trairi, que estava se jogando numa leste-oeste em cima dos carros, intoxicada por maconha. Já imaginou se essa pessoa não tem a polícia para pegar ela e levar para o hospital? Ou que se ela age, ao invés de se jogar no carro, ela se joga dentro do mar? Tinha feito um suicídio. Tinha morrido. Porque não tinha ninguém para salvar ela no meio do mar, ali na leste-oeste. E quando eu uso maconha, essas pessoas que têm o lobby da maconha, que querem que seja liberada a maconha, mas que também não vê o que é que elas estão alimentando. Estão alimentando o quê? O tráfico. Estão alimentando o quê? A violência. Eu sou contra a violência, eu quero que a minha cidade seja mais tranquila, que não haja assalto, que não haja aquilo, que não haja aquilo outro. Elas estão pagando um produto que o produto não vem só com aquilo. Então, eu estou comprando maconha, mas a maconha não vem só aquilo. A empresa que fabrica maconha, a empresa do crime, não vem só com maconha. É as outras coisas. Então, se eu estou comprando maconha, eu estou estimulando a criminalidade, a marginalidade. Então, eu estou contribuindo de maneira negativa para a sociedade como um todo. Apesar de você, não é você que está roubando a bolsa de alguém e depois dando um tiro nela, não é você diretamente, é você indiretamente, que está mantendo o crime organizado. Então vai liberar para o Estado controlar isso. Vocês viram pela reportagem que não é assim. Quem compra maconha vai querer comprar mais barato. E vai comprar do traficante, vai continuar comprando do traficante. E o traficante não tem só o produto de maconha. A maconha é só o produto de entrada. Tem um resto. Esse resto aí que é complicado, né? Esse resto é complicado, senhora, mas tem uma coisa. A maconha, como a Gardênia já falou aí, ela tocou num assunto, a maconha pode dar surto psicótico depois que você parou de usar. Então, ela tem essa propriedade de manifestar um surto psicótico quando você não está em uso. Então, se eu estou usando uma droga, uma cocaína, a pessoa usa uma droga, uma cocaína, tem um surto com sintomas psicóticos, naquele momento do uso, ele está intoxicado. Pode. A maconha pode dar isso sem estar intoxicado. Pode dar depois o surto.
complicador, né? Essa é a outra pergunta da Gardênia. Ela fala que, em leituras anteriores sobre o assunto, também vi que existem surtos tardios que podem ocorrer a posteriori. Poderia abordar como isso ocorre a nível cerebral? Assim, a maconha vai alterar níveis cerebrais, alterar estruturas cerebrais. E dependendo da estrutura do local que ela vai atingir, ela vai dar esse surto ou não. O prejuízo, tem um prejuízo na área cognitiva, na área de tomada de decisão. Então, o meu processo de tomada de decisão fica alterado. Como assim? Vamos dizer aqui, ações executivas. Eu tenho um problema, eu penso como resolver aquele problema, eu coloco aqui a minha resolução em prática e eu vejo se o problema foi resolvido. Isso no cérebro que usou maconha não é tão fácil de acontecer. Fica mais lentificado e pode ter um processo de tomada de decisões equivocadas, erradas. Tentar mais vezes para tentar acertar é um problema. E isso, quando eu falo de memória, de prejuízo de cognição, de prejuízo de tomada de decisão. Se for na área do cerebral, em relação que dá o surto, a área cerebral que é responsável pelo aparecimento dos sintomas psicóticos, das alucinações, aí ele vai surgir isso. Então, quem é que vai dizer isso? Não está escrito na testa de ninguém. É a suscetibilidade dele individual. Se eu tiver um tio com esquizofrenia, eu tenho bagagem genética para isso, assim, orgânica, que a maconha pode ser o estalo, o gatilho de surgimento da doença. Depois que eu usei ontem, estou soltando hoje. Bem, infelizmente, nosso tempo passou, né, Ruth? Antes da gente encerrar, deixa eu só passar uma informação aqui, que a nossa amiga Anice Arruda, também lá do ICE, postou aqui. Ela só não deu o nome da associação, mas ela falou o seguinte: tem uma associação no Brasil que vende o óleo com CBD e com o THC também, mas ela não falou o nome dessa associação. Existe sim, inclusive mandaram para o meu e-mail, uma empresa mandou a foto e tudo, sugerindo prescrição sobre isso, para que eu prescrevesse. Detalhe, a lei brasileira não permite o uso de droga. THC é droga. O Conselho Federal de Medicina não tem uma resolução sobre isso, não permitindo que os médicos prescrevam THC. Se o médico prescrever THC, ele vai responder processo no conselho. Isso é o mínimo, porque se ele fizer propagação do uso do THC, o uso do componente psicoativo da maconha responsável por todos aqueles outros efeitos danosos, isso é crime. Isso é apologia ao uso de drogas. Isso pode ser enquadrado e a pessoa pode ser presa. Agora, se essa associação tem uma liberação via judicial, é outra coisa. Existe uma associação, sim, que tem uma liberação, um juiz, uma carta de um juiz dizendo que ela pode fazer isso. E aí, vocês sabem, né? O juiz manda, a gente obedece, porque senão, mesmo sendo a interpretação da lei dele, mesmo sendo um crime, ele pode determinar que não. Ela complementou informando que a associação é a Abrace. Uhum. É que eu não ia falar, porque também não ia divulgar. Pois é. Entendeu? Eu falei. Não, Tá bom, então, minha filha. Então, fora os nossos amigos que estão agradecendo, né, e parabenizando pela palestra, ótima palestra, todos gostaram, e nós do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg também agradecemos a sua presença, juntamente com a AME, juntamente com a Cruzada dos Militares Espíritas e o Instituto de Cultura Espírita do Estado do Ceará, né. Agradecemos a sua presença e marcaremos a próxima. Com certeza.
Pronto. Na verdade, vamos fazer um encerramento agora com uma prece e vamos dizer que hoje são 3 instituições que estão unidas para que pudéssemos, se uniram para que pudéssemos fazer essa divulgação. Agradeço aí à Associação Médico Espírita do Ceará, né, cujo Valterdes é o representante aqui. Eu agradeço também a participação sempre das nossas lives do Instituto de Cultura Espírita do Ceará e o Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg, e falando, inclusive, em nome da Cruzada dos Militares Espíritas, que a partir dessa semana eu serei o representante aqui também no Ceará, né? Então, essas instituições estão sempre unidas para que a gente possa levar esse tipo de informação, para que as pessoas possam se nortear, tendo uma visão científica do fato em si, né? E a visão espiritual, tá certo? Então, podemos dizer que essa união vai se perdurar aí por muito tempo. As pessoas que estão nos assistindo agora vai sempre estar ouvindo falando nessas 4 instituições. Vou repetir só para que as pessoas marquem essa ideia. Associação Médico Espírita do Ceará, Instituto de Cultura Espírita do Ceará, o Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg e a Cruzada dos Militares Espíritas. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece. Eu nem me lembro mais quem foi que fez a prece inicial. Foi eu. Foi você? Foi? Então eu faço a prece de encerramento. Então. Foi Joe. Ainda? Então vamos lá. Vamos fazer a prece de encerramento e logo em seguida a gente encerra aqui a nossa live. Então vamos, nesse momento de encerramento, e podemos dizer, por que não, desta confraternização espiritual, onde tivemos a oportunidade de conversarmos sobre um assunto tão sério e tão importante nas nossas vidas, que é o combate às drogas. Que possamos, através dessas instruções, saber fazer boas escolhas. E não só isso, divulgarmos entre os nossos amigos, aquelas pessoas que nos rodeiam, esses malefícios que muitas vezes são ocultados pelas pessoas que pedem a sua liberação. E nesse momento, Senhor Jesus, conhecedores da nossa imperfeição espiritual, da nossa fraqueza espiritual, rogamos as suas bênçãos a todos nós, encarnados e desencarnados, para que nós possamos nos fortalecer, para que tenhamos uma vontade forte de resistir a esses arrastamentos, que nós possamos ter fé em Deus e na possibilidade de conquistarmos a nossa vitória para alcançarmos o reino celestial. Fique conosco, Senhor Jesus, nos amparando, nos intuindo sempre no bem, hoje e por todo sempre, que assim seja, Senhor. Assim seja. Tá bom, então, pessoal, uma boa noite a todos, né? Esperamos nos encontrar amanhã, né? Amanhã com a nossa palestra do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre os laços de família. O tema é: os laços de família são fortalecidos pela reencarnação, ao passo que são rompidos pela unicidade da existência. Nós teremos como convidada uma amiga, Driele, o nome dela. Está iniciando, é a primeira palestra espírita
que ela estará fazendo. Então, eu convido a todos a participarem e terem, né, essa honra de assistir essa primeira palestra da Adriele. Diga, Adriele também é membro da Associação Médica Espírita, viu? Pois é, e ela também é membro da AME Ceará, né? Faz parte da AME Ceará. Tá bom? Então, estão todos convidados amanhã a participarem da nossa live iniciando, melhor dizendo, às 19h30. Ok? Então, uma boa noite para todos. Boa noite, Valter. Boa noite. Tudo bom. Boa noite, Valter. Obrigada. Eu quero